Avisos para quem está chegando agora. Meu nome é Amanda Piontekowska, sou aqui do canal Orientação do Alto e esse é o vídeo sobre o ascendente em Aquário, a fisionomia, a aparência do ascendente em Aquário. Pois bem, para quem ainda não sabe, a gente não vai ver só o ascendente em Aquário. A gente vai ver algumas outras características do mapa, a gente vai ver as tendências dessa relação de fisionomia, vai descobrir que planeta angular também conta, vai descobrir que planeta no ascendente também conta, né? Se tiver alguma outra coisa envolvida, questões genéticas, hábitos comportamentais, enfim, tem muita coisa. Essa é uma série que já começou tem um tempo, né? Tem aí quase um mês, sei lá, de que dia que eu comecei. É, e a gente veio trazendo, desenvolvendo esse estudo mais aprofundado. Então, compensa você dar uma olhada também nos outros vídeos, porque vai trazer um enriquecimento muito grande desse tipo de conteúdo. Pois bem, vamos lá. Começando sempre com. Tem série aqui no canal, lembrando também série de vídeo, sobre planetas no ascendente, tá? Então pode complementar bastante esse estudo. Vamos lá primeiro falar um pouquinho sobre os estudos Rosa Cruzes, tá? Eu gosto bastante desse tipo de conteúdo aqui. É um site que tem os livros do Max Handel, ok? É, Eles têm uma descrição tanto da fisionomia quanto da personalidade e eles começam sempre com um aviso. Então, depende de se tem algum outro planeta, depende da decanato, depende disso, depende daquilo. Então, sempre lembrem disso, tá? Não vem me xingar aqui falando que, ai, nada a ver comigo, porque realmente talvez não tenha nada a ver com você, tá? Porque depende do seu mapa todo. Eu comecei a falar sobre fisionomia, com uma série de vídeos curtos aqui no canal. E aí teve muita gente assim incomodadíssima, ainda mais que é vídeo curto, então apareceu para quem nem entende astrologia, né? E muita gente me xingando bastante. Aí, esse é um conteúdo, na verdade, que eu dou mais pra turma, mas eu falei assim: ah, vou abrir isso aqui e pronto. Vamos lá, a gente vê uma diferença muito diferente, porque para astrologia tradicional, a Aquário ele é regido por Saturno. Então, Saturno, mesmo nas características Yang dele, um pouco mais úmido, ele ainda assim seria mais angular. Mas olha só esse rostinho meio sol, meio lua. Que engraçado que eles trazem nessa característica. E uma coisa que meu marido sempre fala, ele é astrólogo também, né? É, aquário tem cara de. Tem olhão. Todo aquariano, ascendente em aquário, tem olhão, olho grande. A pessoa é atenta, curiosa, ela é ligada no 220, assim, sabe? A cabeça fica ligada no 220. Então, é muitos estímulos visuais, né? Muito interessante isso. E essa característica desse globo ocular saltado, muito interessante. E ele falava isso pra mim, ele nem conhecia esses estudos, foi só de observação. Ele é muito bom em fisionomia. Eu tento aprender com ele, tá, gente? Vamos para a descrição. O típico aquariano tem uma estatura de alta até muito alta, com mãos e pés grandes, ombros largos, é bem proporcionado e normalmente atlético. Normalmente atlético, segurem essa. Sabe, que é uma característica muito interessante. Por quê? As pessoas de Leão e Áries, elas tendem a ter uma vitalidade que dá e sobra. Então elas tendem a ficar preguiçosas. Quem tem narrativa marcial, Marte muito forte no mapa, Sol muito forte no mapa, porque é aquilo, a pessoa muda um pouquinho a alimentação, ou faz duas flexões, faz três abdominais, já tá toda sarada, entendeu? E isso é literal, gente, é muito real. Aí ela fica o quê? Fica com preguiça, porque para ela é muito fácil. Porque tem aquele tipo endomorfo, ectomorfo, mesomorfo, eu não sei qual que é qual, mas geralmente a pessoa de Áries, Leão, Saturno não, perdão, Marte, Sol, angulares, ou na motivação primária, no temperamento, coléricas, né? Elas tendem a ter uma facilidade muito grande com ganho de massa muscular, de força. Então elas ficam preguiçosas. Já Libra, Aquário, eles têm uma baixa vitalidade, então eles correm muito atrás da prática de atividade física, de uma nutrição super bem regrada, certinha, vão ser muito mais minuciosos com isso do que as pessoas de Áries e Escorpião, mas principalmente Leão, né?
essa questão atlética, principalmente. Então, ele trazer essa questão do atletismo, né, para aquário é justamente isso. A pessoa tende a buscar mais as atividades físicas por uma necessidade do corpo mesmo, sabe? Então, enfim, é muito impressionante. Eu lembro, meu irmão, ele é de Áries, né? Ele começou, ele é muito sedentário. Meu Deus, ele é sedentário level 1,5 milhão, sabe? Muito. Ele foi dispensado para servir o exército porque ele não aguentava dar 2 pulinhos com uma perna só, pra vocês terem ideia. Teve uma época que ele ia para o trabalho de bicicleta, e ele começou a ficar com a batata da perna e a perna toda coxa super musculosa, assim, sabe? E era uma pedalada leve, entendeu? A pedalada super leve. E em uma semana ele já tava com a perna, assim, de atleta, sabe? Foi engraçadíssimo. Por isso que vira sedentário, preguiçoso, vagabundo, entendeu? Porque a pessoa. Eu sou outra, eu tenho que ter uma motivação muito grande para eu se levantar da cadeira, senão. Ai, ai, sou de Ares também. Meu pai caprichou ali, né? Tem 3 irmãos de Ares, outro Capricórnio. Vamos continuar aqui. A pele é cor de marfim, a cabeça é em forma de cunha e alongada. A testa, que tem um formato quadrado, forma com o resto do rosto e o resto do perfil uma linha reta. As muitas linhas e rugas do rosto são marcantes, o rosto irradia bondade e ousadia. O cabelo é loiro e liso, os olhos são azuis. Lembrem sempre do yang, né? Ligeiramente convexo, grandes e pode-se ver muito branco abaixo da íris. A pálpebra fica um pouco pendurada, como em leão, e tem cílios longos. Em ambos os olhos tem pés de galinhas. O nariz é reto e em tamanho normal. As narinas são, às vezes, um pouco levantadas entre o nariz e os olhos, assim como em leão. Tem muitas vezes 2 linhas verticais, mas um pouco mais compridas que em leão. 2 a 2,5 centímetros, olha só. A boca é pequena, o queixo normal com tendência a ser pontudo. As orelhas são medianas, com um lóbulo pequeno. Os ombros são largos, os braços compridos, até bem compridos, com mãos grandes e bem proporcionadas. Na verdade, é a cara de alienígena, de ET, se você for ver bem, né? Porque o queixo é pontudo, olho grande, braços compridos, logo são os Greys, entendeu? As pernas, cor de marfim, né? Então é bem parecido com Grey. As pernas também são compridas, assim como os pés, que são bem compridos e finos. Apesar do tamanho grande de todo o corpo, as proporções são normais. Quanto à aparência, são pessoas bonitas. Eu sempre vi isso no ascendente de Aquário, pessoas bem bonitas. A Madalena Tavares, ela até trouxe para mim essa informação quando eu comecei a falar sobre Aquário, né? Que são os galãs. É muito interessante. A Madalena, ela tem alguns livros de astrologia que eu já recomendei para vocês, que são maravilhosos. A minha coleção está aqui, é linda, maravilhosa. Eu tô lendo o da Lua aqui agora, tá até marcadinho aqui. Tem que tomar vergonha na cara e continuar a ler para trazer mais informações aqui para vocês e aprender muita coisa, porque olha, ela traz toda a parte histórica, de desenvolvimento, assim, maravilhoso. Bom, vamos continuar aqui. Apesar pessoas bonitas. O corpo tem uma postura orgulhosa em pé, mas não tem a mesma postura oficial de leão. Seu humor é mutável, às vezes melancólico, depressivo pela influência de Saturno, às vezes brincalhão pela influência de Urano. Lembrando que o Max Handel ele trabalha com astrologia mais moderna, mas não é uma astrologia psicológica, é uma astrologia voltada para a saúde, tá? Aqui ele vai começar a descrição das características de personalidade, tá? É bem interessante, mas é interessante vocês também, a gente focar um pouquinho no conteúdo aqui do canal, né? Então, aqui, procurando sobre Sol em Aquário. O Harry Styles, ele tem essa característica de galãzinho, né? E essas características bem do ascendente em Aquário, tanto também de Libra. Uma relação de equilíbrio na aparência, né? É bem interessante, fica bem forte. A Lua em Libra também, então ele tem uma Lua na casa 12, mas talvez aplique nesse ascendente, mais ou menos, né? Ó, os olhos claros acinzentados, né? Muito característico. Vamos deixar a imagem aqui para a gente dar uma olhada.
ele já traz um pouco dessa pompa saturnina, por conta desses ângulos mais retos, né? A Jennifer Aniston, ela também, olha só, o olho claro, como combina bem com ela. E ela também tem o ascendente em Libra, com o Sol em Aquário. É, aqui a gente consegue ver essa fofura, a bochecha bem marcada, né? Que é uma característica venusina. Normalmente as pessoas de Vênus, elas têm uma bochecha marcada, que são as maçãs do rosto, né? Tem uma correspondência com Vênus, assim como essa parte aqui do corpo, que é um monte de Vênus, né? Na palma da mão. A Shakira, ela tem o ascendente em Áries com o Sol em Aquário. O aquário ele tem aparência humana, então ele não tem cara de animal. É muito difícil da gente trazer as características dele, né? A gente falou sobre ela quando a gente falou sobre o ascendente em Áries. Se eu não me engano, ela tem algum Júpiter angular, mas agora eu não me lembro. O Sarkozy, ele tem o ascendente em Virgem, né? Com o Sol em Aquário. Olha a secura na aparência dele, né? Bastante secura. Sharon Tate, ascendente em Câncer com o Sol em Aquário. A suavidade nos traços, né? Muito interessante. O Cristiano Ronaldo a gente falou no vídeo passado. O Justin Timberlake, novamente os olhos claros aqui. Ele tem o ascendente em Leão, então ele tem, ó, o topetinho dele. E ele é bem parecido também com aquela descrição, só os olhos não são tão grandes assim, né? Ah, ela tem a Lua angular e Vênus no ascendente. É a umidade ali, né? Vamos pro ascendente pra gente dar uma olhada, né? O Barack Obama, a gente falou sobre ele quando a gente falou sobre o leão, né? Ele tem as duas características, ahn, tanto de leão quanto de aquário, né? A gente consegue ver o formato a cabeça um pouco maior do que o queixo, que é mais fino, né? Fica acentua isso. A Nicki Minaj, ela tem muita ascendência, muita aparência sagitariana, porque é tudo muito grande nela, né? Boca grande, olhos grandes, etc, etc, tudo muito grande, que é uma coisa, uma característica de Sagitário. O David Bowie, eu falei sobre ele no vídeo sobre Capricórnio, mas já falando do Aquário, né? É muito interessante. Deixa eu ver se eu encontro outras fotos dele, pra gente dar uma olhada. A Cristina Aguilera, ela tem um quesinho de Sagitário na questão do ganho de peso, que eu falei pra vocês. Mas olha só as características também aquarianas, né? Uma cara humana, uma cara tranquila. A Zendaya, ela tem alguma coisa em touro, né? Aqui, ó. Lua em touro. Tem muito peso dessa aparência de um tom mais terroso, né? Uma feminilidade, um tom mais venusino, mais feminino na aparência, né? Bem interessante isso. O Jim Morrison, com Sagitário, né, na aparência, no que chama atenção, a angularidade, né, do maxilar. A Audrey Hepburn, ela tem muita carinha de touro, né, mas puxa também para o aquário, os olhos maiores, é uma característica aquariana. A Khloe Kardashian, 1030 procedimentos estéticos, muito difícil, né? O Henry Calvi, a gente falou sobre ele quando a gente falou sobre touro, né? Então ele tem essa aparência de galã também, de porte atlético, né? O Orlando Bloom, a gente já falou dele também, quando a gente falou sobre Capricórnio, né? Olha aqui, gente, ele é mais novo, David Bowie. A angularidade que ele tem, a secura de Capricórnio e Aquário, mas ao mesmo tempo um ar de juventude, de algo muito dinâmico, né? O olho mais desperto, né? A cabeleira dele, muito interessante isso. Essa mistura, ele tem muitas características ali, é muito interessante. Continuando aqui, a J.K. Rowling, ela tem o ascendente em Aquário com o Sol em Leão, então ela vai trazer essas duas polaridades bem diferentes, né? Ela tem. Eu teria que pegar uma foto melhor dela, porque ela tá, né, no sol com maquiagem preta na cara, né? Não dá pra ver direito.
Matt Damon, nossa, olha só que interessante. Como puxa bastante essas características, né? Ele tem o ascendente em Aquário com o Sol em Libra. É, aqui ele tem uma orelha maior de algo saturnino, né? Mas ele, ao mesmo tempo, tem uma certa suavidade, né, no rosto. Os olhos claros também, bem interessante. O Ian Somerhalder, ele também, a gente falou sobre ele quando a gente falou sobre o Sol em Sagitário. E a cara de galã dele de Aquário, né? Eu já tinha falado sobre isso. E, novamente, ó, os olhos claros, às vezes acinzentados, né? Bom, gente, é muito interessante a gente trazer essas informações, né? A gente pode até buscar um critério diferente aqui sobre o Urano no ascendente, para ver se a gente encontra aí alguma relação na fisionomia, né? Na aparência. E sempre cuidando que, porque, por exemplo, ó, o ascendente do Johnny Depp tá em Leão, mas o Urano tá em Virgem, mesmo estando na casa um, então não combina muito bem. Aqui, o ascendente em Libra, o Urano também tá em Libra, mas já tá bem lá pro final, então pode pegar muito pouco dessa questão da fisionomia, né? Aqui, a Ariana Grande, sim, ó, ascendente em Capricórnio com o Urano tá cravado no ascendente. Provavelmente ela nasceu de cesárea e nasceu com alguma complicação. É bem complicado, inclusive. É, falei sobre ela que ela não puxa quase nada de Capricórnio, ela tem muita aparência de inocência, de algo mais canceriano. E talvez esse Urano também esteja dando algum tipo de interferência ali, né? Aqui, ó, Kurt Cobain, ascendente em Virgem, com cravado ali também, pouquíssimos minutos de distância, esse Urano. Além dos problemas no nascimento, o Urano pode trazer algumas situações também é, psicológicas, mentais, como epilepsia silenciosa, é, falta de foco, muita atividade cerebral, umas sinapses do cérebro muito rápidas. Tem que sempre tomar cuidado. Urano com Mercúrio, Urano com Lua, mesma coisa, tá? Porque o Urano ele é muito inconstante. Scarlett Johansson também já tá um pouco longe pra gente falar da fisionomia. O Bill Gates também muito longe. Muito longe. 3 graus de distância. Ah, não, tá quase 30 graus de distância. Aqui, esse aqui tá perto. Chris Evans, 28 12 de Escorpião, 27 5 de Escorpião. Tá relativamente perto, né? Quase 1 grau de distância. Pode interferir tanto na aparência, olha, como ficou mais claro, e cara de bebê, né, que ele tem. Quanto também nessas relações todas de nascimento e comportamento, né? Tá longe, tá longe, tá longe, tá longe. Uhum. Esse aqui tá perto. A Sophie marcou, mas a gente já falou sobre ela tanto no Escorpião, né, quanto Virgem, como ela tem os olhos fundos, a sobrancelha marcada, né? Essa relação mais fina aqui, né? Uma relação mercurial na aparência dela. Bom, gente, então sempre vale a pena a gente olhar várias coisas, vários pontos, né? Eu geralmente abro alguns mapas de exemplo, mas a maioria deles eu já acabei abrindo, falando sobre, né? Então, se você tiver curiosidade, vai lá, abre o mapa. Aqui no canal tem bastante conteúdo. Essa é uma série que eu já venho desenvolvendo, ela tem um tempo, já tá na reta final, então vale a pena conferir tanto os outros vídeos, quanto também agendar a sua consulta, tá? Eu faço consultas astrológicas, eu dou aula particular por enquanto. Em breve a gente vai ter um curso. Então, fica de olho, né? Sempre. Tem as minhas outras redes sociais aqui na descrição, assim como o meu contato também tá sempre na descrição dos vídeos. Enfim, é isso. E até a próxima!